Fala galera do SEB Lafayette, aqui de Ribeirão Preto, gravando mais uma aulinha do setor 122, a aula 7 sobre segunda lei de Ohm. Força para todo mundo, vamos estudar, foco nos estudos, não vamos dispersar essas nossas atenções numa coisa importante agora, que é o seu vestibular. Então, começando aqui mais uma vez, pessoal, para a gente começar a falar de segunda lei de Ohm, a questão é o seguinte: é possível nós calcularmos a resistência de um material apenas analisando características físicas? Vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma substância, um corpo, por exemplo, muito pequeno, no qual você não pode submetê-lo a uma diferença de potencial, porque isso pode danificar o material. Será que é possível saber a resistência do material se eu souber propriedades físicas, tamanho, do que é feito, enfim? É isso que nós estudamos na segunda lei de Ohm. Então, apresentando para vocês aqui a segunda lei de Ohm. Imagina que nós temos um fio de um material condutor, por exemplo, pode ser um fio cilíndrico. Esse fio, desculpem, ele vai ter uma característica que é o seguinte: primeiro, ele vai ser feito de um material. Esse material a gente vai representar ele pela resistividade do material. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre o que representa isso, tá? Esse fio, ele também vai ter um comprimento, que a gente vai chamar de L. A resistividade a gente vai chamar de Rho, é a letra grega Rho, e o comprimento a gente vai chamar de L. E ele também vai ter uma espessura, uma área, é o que os eletricistas chamam de bitola, que é o quanto o fio é grosso ou não, né? É a área da seção reta. Se eu souber a área da seção reta, o comprimento do fio e características resistivas do material, eu consigo determinar a resistência desse fio através da seguinte expressão: R é igual a Rho vezes L sobre A. Então, galera, resistência igual a Rho vezes L sobre A é o valor da resistência de um fio de acordo com características físicas do fio. É claro que essa equação todo mundo sabe como é que a gente brinca, mas eu estou gravando um vídeo, eu não posso dar uma zoada agora, então eu não vou falar o nome dessa equação, mas todo mundo lembra, né? Resistência é Rho-L sobre A, uma coisa muito bonita. Meus amigos, só para a gente definir aqui a questão das unidades, tá? Então vamos lá. Comprimento a gente mede em metros, área nós medimos em metro quadrado, e essa propriedade, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais, a resistividade, nós medimos ela em Ohm vezes metro. Beleza? Então olha só, eu tenho um fio, aqui está a equação da resistência de um fio, né? Só uma curiosidade, essa equação é uma equação empírica, viu galera? Essa equação não é uma equação que a gente chega a ela através de uma dedução teórica, ela é uma equação experimental, a gente vai no laboratório e verifica que isso acontece, beleza? Então é o seguinte: a resistividade dos materiais, esse termo chamado Rho, ele pode sofrer variações com a temperatura. Então, quando você altera a temperatura de um material, você altera o Rho. E se você altera o Rho, você também pode estar alterando a resistência. Por isso que na aula de primeira lei de Ohm, eu foquei tanto aquela questão que é o seguinte: a resistência é constante para um resistor ôhmico desde que eu mantenha constante a sua temperatura, porque se você muda a temperatura, o Rho muda. E de que maneira que esse Rho pode mudar? Ele muda da seguinte forma: geralmente os materiais tendem a aumentar a resistividade quando nós aumentamos a temperatura. Um aumento de temperatura produz geralmente um aumento de resistividade. Isso não vale para todos os materiais, mas vale, por exemplo, para a maioria dos metais. Beleza? Temos aqui também uma tabelinha de algumas substâncias: alumínio, cobre, ferro, mercúrio, vidro e as suas respectivas resistividades. Então, a 20 graus Celsius, o alumínio tem uma resistividade de 2,8 vezes 10 a menos 8, e aqui o cobre e tal. O que eu quero que vocês percebam? Desses materiais, o que tem menor resistividade é o cobre. Ou seja, desses materiais, o cobre tende a ser o material que é o melhor condutor, pois resistividade e resistência são diretamente proporcionais, tá? Então, resistividade baixa tende a gerar materiais de baixa resistência. E quando você olha o vidro ali embaixo, que é um ótimo isolante, a gente percebe que o vidro ele tem uma resistividade muito alta. Por isso, se eu for calcular a resistência de um material de vidro, vai ser uma resistência muito alta também. Beleza, galera? E agora, para dois exercícios, esses dois exercícios estão na sua apostila, são dois exercícios de aula, beleza? Você então pegar a tua apostila lá, você vai acompanhar esses exercícios. Primeiro deles: uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Neste caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é de quantos ohms? Então ele quer saber quanto vale a resistência desse fio. Bom, primeira coisa, se nós olharmos aqui
para esse fio, ele não é um fio de formato cilíndrico, né? Ele é um paralelepípedo, mas a gente tem que pensar que o comprimento dele vai estar na horizontal, são os 20 centímetros. Então, primeira coisa, o comprimento do fio, 20 centímetros. A sua área seria essa região aqui do paralelepípedo. É a região, é o retângulo menor aqui do paralelepípedo. Essa área, ela vai ter uma base de 5 milímetros e uma altura de 2 milímetros, que vão dar 10 milímetros quadrados. Precisamos passar isso para metros quadrados? Bom, é o seguinte, a gente vai passar isso para metros quadrados? A questão é a seguinte, quando eu olho aqui para a unidade de resistividade que ele deu, é 75 ohms milímetro quadrado por metro. O que significa isso? A área nós vamos trabalhar em milímetros quadrados, mas o comprimento vamos passar para metros. Então o comprimento não são 20 centímetros, são 0,2 metros. Se eu tenho esses dados, eu posso calcular a resistência usando essa expressão. Resistência ρL sobre A. Então isso vai ficar, o ρ vai valer 75, o L vai valer 0,2 e a área serão 10 milímetros quadrados, beleza? Então isso significa uma resistência de 75 sobre 10 dá 7,5 e 7,5 vezes 0,2 vai dar vezes 0,2, se fosse vezes 2 daria 15, como é vezes 0,2 vai dar 1,5 ohms. Ou seja, nós teríamos como resposta a letra C de cavalo. Beleza, galera? Exercício de segunda lei de Ohm, tranquilo. E agora, mais um probleminha sobre segunda lei de Ohm, para a gente encerrar essa aula, que seria o seguinte, outro exercício, esse exercício, se eu não me engano, é o exercício 3 da apostila, tá? O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial a ele aplicada. Então a gente olha para cá, a gente vê um gráfico de corrente por DDP, a gente já vê que é uma reta, ou seja, é um resistor ôhmico, beleza? Sabendo que esse condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento, então o L vai valer 2 metros. E o material cuja resistividade a 20 graus vai valer 1,75 vezes 10 a menos 6 ohms vezes metro, determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência. Ele quer saber a área e o valor da resistência. Bom, primeira coisa, a resistência a gente pode tirar ela do gráfico. Como é um gráfico de U por I, ou de I por U, né, no caso, a gente pode calcular a resistência de uma maneira simples. Vem comigo aqui. Eu vou pegar um valor qualquer de DDP, 100 volts. Quando a DDP for 100 volts, qual vai ser o valor da minha corrente? 200 mA, que vai dar 200 vezes 10 a menos 3. Então a minha resistência vai valer 100 dividido por 200 dá meio, e 10 a menos 3, quando eu jogo para cima, vira 10 ao cubo. Então 0,5 vezes 1.000, 500. Então isso aqui vai dar uma resistência de 500 ohms. Beleza? Então, a primeira coisa eu já sei, 500 ohms, alternativa B ou D, mas eu preciso saber a área. E a área eu vou calcular agora pela segunda lei de Ohm. ρL sobre A. Como que ele quer saber a área? A gente já pode isolar a área na equação. ρL sobre R. É assim que eu isolo a área. Eu joguei o A para cima e o R para baixo. O ρ vai valer 1,75 vezes 10 a menos 6. O L vale 2 metros. E o R, já calculamos, 500. 500 eu posso pensar que é 5 vezes 10 ao quadrado. Beleza, gente? Então qual vai ser o valor da área em metros quadrados? Nesse caso, 1,75 vezes 2 vai dar 3,5. Então isso aqui vai dar 3,5 vezes 10 a menos 6 dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Rapaziada, 3,5 por 5 dá 0,7. 10 a menos 6 por 10 ao quadrado dá 10 a menos 8. Então isso significa uma área de 7 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. Porém, quando eu olho para a resposta, nenhuma resposta está em metro quadrado. As respostas estão em centímetros quadrados. Agora, o que é 1 metro quadrado? Eu não posso esquecer que, vou fazer aqui nesse cantinho. 1 metro ao quadrado são 100 centímetros vezes 100 centímetros. Ou seja, o que é 1 metro quadrado?
1 metro ao quadrado são 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que é 10 a quarta centímetro quadrado. Quer dizer que para passar metro quadrado para centímetro quadrado, basta multiplicar por 10 a quarta. Pega esse número aqui e multiplica ele por 10 a quarta. Isso vai dar 7 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados. Portanto, nós teríamos 7 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados e 500 ohms. Na resposta não tem 7 vezes 10 a menos 5, mas olha que interessante. Na resposta tem 7 vezes 10 a menos 4, que é a mesma, 0,7, perdão, vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, que é a mesma coisa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham ficado com a gente, tenham entendido o problema, tenham entendido a aula e a tarefinha desse módulo segue aqui na lousa. E bom estudo para vocês e força aí para todo mundo. Valeu!